Gente, sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação de Transtornos Desafiadores. Né? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 9 e o capítulo 10. Nós estamos na segunda parte do livro, que fala sobre o empoderamento nos desafios comuns. Lembrando que os autores trazem aqui para a gente desafios como sendo os sintomas ali que mais marcam aquele indivíduo em específico, né? Semana passada nós falamos sobre quando os sintomas negativos e quando os delírios são desafio. Hoje nós vamos falar sobre a alucinação e a comunicação. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, como a gente sempre faz. Se ficar dúvida, gente, se tiver qualquer coisa, não estou entendendo muito bem, ou está um pouco confuso, deixa nos comentários, que aí durante a aula a gente vai conversando, né, e eu vou tentando aí ajudar a esclarecer vocês, tá bom? Então, capítulo 9, a gente vai falar do empoderamento quando o desafio são as alucinações. Deixa eu só pegar o meu... Esqueci de colocar o mouse aqui. Assim, as alucinações, elas podem vir de diversas formas. Porém, as alucinações auditivas, né, as vozes, elas são mais comuns nos casos, nesses casos, são mais comuns. Então, assim, não são as únicas formas, mas a gente acaba falando sobre essas alucinações auditivas, porque a gente ouve muito mais relato de pessoas que ouvem vozes quando essas alucinações são desafios. Então, como o autor traz para a gente, em cada capítulo tem um exemplo para a gente compreender melhor o que ele está querendo dizer. Tami tem 50 anos, eu ia falar aqui que se vocês ainda não viram os vídeos da primeira parte, vejam, porque a gente está fazendo toda uma introdução, né? A gente fala sobre o que é, como mapear, como usar o mapa da recuperação, a gente fala sobre como acessar e energizar, que é a respeito da conexão, desenvolver o modo adaptativo, realizar e fortalecer, né? E quem está chegando aqui agora, a gente vê que tem vários conceitos diferentes que Beck e os amigos, né, os outros autores trouxeram aqui para gente. Então, assim, em um primeiro momento, a CTR, por ser algo muito novo, pode parecer um pouquinho confuso, um pouquinho complexo, mas, assim, a gente vê que é normal, é tranquilo, que são conceitos bem fáceis. A gente sabe que, na prática, não é tão fácil assim, porque nós estamos falando de transtornos desafiadores. A gente está falando de transtornos psicóticos. Então, assim, são desafiadores, não é tão fácil na prática. Mas o conceito em si são conceitos até bem simples para a gente entender o que eles estão dizendo aqui. E aí os autores nos trazem aqui o exemplo da Tami, de 50 anos. Ela passa a maior parte do dia na cama, com as cobertas puxadas sobre a cabeça, desencorajada pelo que ouve. Que tipo de avó fica na cama o dia inteiro? Você é tão burra que eles devem ter dado o seu diploma por pena. O demônio é real e você não conseguirá afastá-lo com orações se tentar. É sua culpa Karen ter se matado. Ela era sua melhor amiga. Tami se sente paralisada por essas vozes implacáveis dentro da sua cabeça. Ela desvia o olhar com frequência, praticamente não consegue manter uma conversa por mais de alguns minutos, e logo volta sua atenção para o que está ouvindo. Seu irmão fez uma petição para assumir o controle das finanças dela. A filha não traz mais seus netos para visitá-la. A voz diz: por que eles se dariam o trabalho de visitá-lo? Você não faz nada? Tami ainda está desanimada com o tratamento, temendo que provavelmente ela vai estragar tudo e que nada conseguirá parar essa experiência horrível. Então, aqui é um caso típico de alucinação e ela ouve vozes o dia inteiro, culpando ela, apontando ela e mostrando aqui coisas que ela não quer ouvir, né? Alucinações são percepções que podem causar muita confusão. Exemplo de alucinações incluem ouvir vozes de um genitor falecido, de uma divindade, de demônio. Outros exemplos incluem sentimentos de ser asfixiado, ou tocado, ou de exalar um odor horrível e ver aparições. Né? Como eu disse, tem vários tipos de alucinações. A mais comum é a de ouvir vozes, mas a pessoa às vezes pode ver vultos, podem sentir cheiros. Então, assim, tem vários tipos de sensações, como se alguém estivesse tocando ela, pegando ela o tempo inteiro. Então, a gente tem vários tipos de alucinações. Porém, as vozes são as mais comuns aqui. Isso não quer dizer que não existam outras, tá? Então, a experiência, ela é privada.
porque a pessoa é a única que consegue sentir. Os outros não conseguem nem ouvir, ver ou sentir o que a pessoa está experimentando. Esse fato pode originar uma sensação profunda de isolamento e solidão. A experiência pode, ao mesmo tempo, ser convincente e altamente envolvente. A pessoa ela é capturada nessa divisão entre uma experiência constante que a separa das outras, mas também parece ser tão vitalmente importante. Então, ela é privada, somente a pessoa tem aquilo ali. A gente, por mais que a gente pode dizer que a gente ouve, que a gente vê, aquilo ali é único, são experiências não compartilhadas, né? Talvez duas pessoas podem ali estar tendo alucinações e falar que estão vendo a mesma coisa, mas cada um tem a sua experiência privada. A sensação, gente, eu acho sempre legal vocês lerem aqui essa parte de como é a sensação da pessoa, porque como não é um audiobook, já falei isso várias vezes, né, repito, eu não vou ler tudo. Então eu estou grifando as partes que eu achei marcante, mas na verdade essa sensação ela é muito importante para você entender como é a sensação de estar ouvindo vozes ali, de ter essas alucinações na pele. Então, quando você lê essa parte, se permita ler mesmo, assim, expressando esse sentimento, para você conseguir entender o que, que essa pessoa está passando. As pessoas olham para você de um jeito estranho. Então, talvez você escolha ficar em casa com mais frequência, por isso o isolamento, tá? De alguma maneira, isso as deixa a mais de uma, mais altas, e você as ouve com mais frequência. Você não as vê, mas elas são tão reais quanto seus batimentos cardíacos. Você não consegue controlá-las. Elas dizem o que querem e quando querem. Você se sente inferior, diminuído, impotente e encurralado. Elas sabem tudo sobre você, seus maiores medos, e falam com você constantemente. É difícil fazer alguma coisa por muito tempo. Você começa a ler e elas falam. Você quer ligar para um velho amigo e elas gritam. Você se sente intimidado e impotente. Você para de tentar. De que adianta? Então, assim, a pessoa, ela tenta fazer várias coisas. Então, ela não se entrega às alucinações e pronto, e deixa as alucinações dominarem. Ela começa a tentar, né? Olha esse exemplo. Você começa a ler e ela fala, às vezes a pessoa até está tentando se esforçar aquilo, no início ali para alguma coisa, mas ela não consegue, ela ainda não tem forças, ela tem energia. Lembre-se que a gente falou quando dos sintomas negativos, que às vezes suga a energia da pessoa. E, geralmente, essas pessoas não têm somente um desafio específico. Ah, fulano só tem alucinação, fulano só tem delírio. Pode ser que sim, que só tenha um desafio em si, mas, geralmente, elas vêm com um conjunto de desafios. A pessoa pode ter alucinações, pode ter os sintomas negativos, pode ter o delírio, pode ter a dificuldade na comunicação, então ela pode ter vários desafios ao mesmo tempo, mas tem uma que marca mais que os outros. Então, quando a gente separa nesses capítulos, a gente vai perceber qual é o desafio que está mais ali marcando essa pessoa, que está impedindo ela de acessar o modo adaptativo e que está travando ela naquele modo paciente. Tá? Como pensar sobre as alucinações? A literatura de pesquisa e as histórias daqueles que vivem a experiência convergem de uma forma útil para abordar as alucinações. A maioria daqueles que ouvem vozes regularmente, 8 a 10% da população em geral, não recebeu um diagnóstico e descreve relacionamentos ricos e vidas laborais. Então, nem todo mundo que ouve vozes está em surto psicótico e ok, tá bom? Ninguém está falando, ah, fulano ouve vozes, então é um surto. Não, não tem nada a ver. Mais ainda, quase todos experimentam alucinações, tais como ouvir seu nome ser chamado em uma sala vazia ou ouvir falando a alguém que não está ali. Então, eu estou aqui, eu ouço, nossa, jurava que alguém me chamou, mas não tem ninguém. É uma alucinação. Estou desenvolvendo um quadro psicótico? Não, talvez até esteja, mas geralmente não está. Quase todas as pessoas já experimentaram alucinação na vida de alguma maneira, ou um delírio, né? Semana passada eu falei sobre o delírio, de ver alguma coisa e achar que é outra, distorcer aquela imagem, ou às vezes a gente olha para o nada, não tem nada ali, você acha, nossa, credo, parece que eu vi alguém passando aqui e não tinha nada. Então nós temos, e isso faz parte de quem nós somos, tá? Isso faz parte de todas as pessoas. Não quer dizer que estamos em surtos psicóticos, ok? Então, entenda isso.
Particularmente, essas alucinações são mais prováveis de ocorrer quando nós estamos sozinhos, mais estressados ou adormecendo. Então, são comuns quando a gente está muito estressado, quando você está sob pressão, quando você está passando por algum momento, é comum. A diferença é, a gente compreende que aquilo ali é uma alucinação e você fala, nossa, viajei aqui, passou e a vida continua e aquilo ali não fica te impedindo de caminhar, né? Essas pessoas que sofrem com esse desafio, a alucinação ela faz parte dela e ela pode jurar que ela está ouvindo. A gente ouve alguém me chamar, né? Por exemplo, ouvi alguém me chamar, eu reconheço, tô ficando, né? A gente usa essa expressão para gerativar, tô ficando doida, ninguém me chamou não, e eu estou ouvindo aqui alguém me chamando, mas passou, né? Deve ser algum barulho que eu confundi. Então, eu reconheço que ela não existe e simplesmente não ligo mais para isso. Pessoas assim, geralmente, quando estão nesse desafio, ela ouve, e se você fala assim, não tem ninguém aqui te chamando, ela te garante, porque para ela, essa voz é real. E às vezes ela vai te justificar, né? Eu já tive essa experiência de quando a gente estava fazendo estágio, nós não tínhamos, eu fiz o estágio da pós, eu não tinha essa percepção, na verdade, eu tinha muito mínima a minha percepção de TCC na época, e a gente falava, mas você está ouvindo vozes, por que que eu não ouço? A gente achava que é normal, então vou falar com ele que ele é o único que está ouvindo que vai resolver o problema. Óbvio que não resolve. E aí, quando a gente perguntava, mas se você está ouvindo, por que que eu não ouço? E ele falava assim, porque são poucas pessoas, eles não confiam em você, então eles têm toda uma justificativa que é real para eles, tá? Então, essa questão que eu fiz na época do estágio de perguntar o porquê eu não ouço, gente, isso não recomendo, porque você quebra a rapport, né? Você quebra qualquer conexão que você criou ali com aquele indivíduo, você quebra quando você coloca ele em questionamento, né? Quando você começa a questionar se é verdade ou não aquilo que ele está falando. Então, não faça isso. Crenças comuns sobre as vozes incluem: não tenho controle sobre elas, elas são poderosas, as vozes são verossímeis e as vozes são externas. Então, elas acreditam que as vozes não são da cabeça, são poderosas e eles não têm controle algum sobre isso. Essas observações nos dizem que as alucinações são comuns e não necessariamente um problema. Então, ter alucinação, como os outros sintomas, não é exatamente ter um problema. Muitas pessoas experienciam vozes e ainda assim conseguem ter a vida que desejam. O que parece fazer das vozes um problema são as crenças que a pessoa tem sobre ela, achando que vozes vêm e vão como bem entende e sentindo-se, em última análise, diminuída ou inferior a elas, acreditando que as vozes são fontes confiáveis de informação e você precisa ouvi-las para obter conhecimentos importantes, ou acreditando que você tem que fazer o que a voz diz, pois de outra forma lhe causará danos. Então, a diferença é, eu posso ouvir uma voz e simplesmente ignorar, ou eu posso ouvir uma voz e ter uma crença forte ali, acreditando que ela manda, que ela vem quando ela quer. Então, há uma diferença muito grande nessa questão de ouvir voz no meu dia a dia por causa de um estresse, ou ouvir voz como um desafio de um transtorno desafiador. E aí nós temos várias crenças subjacentes ao, né, o indivíduo que experimenta isso, experiencia isso, ele tem várias crenças subjacentes ao conteúdo das vozes, incluem sobre si mesmo, de se achar incapaz, fraco, vulnerável, inadequado, sobre os outros, na tríade cognitiva aqui, são ameaçadoras, as pessoas julgam você, elas conhecem todas as minhas falhas, elas não me entendem, e sobre o futuro e o mundo é perigoso e isso nunca vai parar. Então, eles acham que realmente é difícil, e se fosse simples, eles simplesmente iam lá e desligavam essas vozes e a vida seguiria, mas não é simples assim. Tá? Por isso que são desafios. Essas crenças podem originar sentimentos angustiantes. A pessoa se fecha em desânimo ou reagir gritando com aquela voz. A pessoa pode ouvir vozes por muitas horas, pois acha que tem que fazer isso. Ela pode se sentir tão desamparada e deprimida que a única opção parece ser atender aos comandos. As vozes estão gritando tanto ali que ela acha que, para que a voz pare de gritar com ela, ela tem que obedecer o que a voz está fazendo, senão ela nunca vai parar de ouvir. As crenças sobre as vozes podem nos ajudar a entender como a pessoa se sente e o que ela faz em resposta às alucinações.
Outro aspecto importante sobre as vozes é o que elas dizem. Então, a gente tem que observar o que essas vozes estão dizendo. Para muitas pessoas, as alucinações são um desafio, pois as vozes são tremendamente negativas. O conteúdo desses tipos de voz provém de crenças negativas da própria pessoa sobre si, sobre os outros e sobre o futuro. Se conhecermos o conteúdo negativo que a voz está dizendo para a pessoa, isso ajuda quando pensarmos sobre as crenças positivas ativadas quando a pessoa se engaja com os outros e não com a voz. Então, não descarte a voz, tá? Não descarte esses sintomas. Se a pessoa ela está falando que ela está ouvindo voz, questione, procure entender o conteúdo dessas vozes, é importante para o trabalho. E aqui eles começam a preencher, né, o mapa da Tami. E aí, gente, lembre-se, se eu não sei o que quer dizer, se eu não sei algo, eu sempre coloco como suposições. Aqui eles já tinham certeza dos desafios. Então, ela dá atenção às vozes, se isola, dificuldade de afastar o foco das vozes e redirecionar a atenção. Quais as possíveis crenças subjacentes ao desafio? Sou uma avó ruim, que era o conteúdo da voz, né? Você é uma avó ruim. Que tipo de vó faz isso? Então, eles começaram a colocar as crenças subjacentes aos desafios de acordo com o que as vozes diziam para ela. E aí, eles começaram a preparar a ação positiva e de empoderamento para ela começar a fazer. Então, aumentar o controle sobre as vozes, identificar e enriquecer as aspirações. E aí, como que são essas crenças, como são as aspirações, os significados e os desafios que a gente precisa trabalhar. Crença sobre o controle, então precisa dar mais controle, já que ela não tem controle, e ativar, procurar a esperança e o propósito que ela tem ainda na vida. Então, como empoderar isso aí? Fazendo redirecionamento de foco. Gente, não é simplesmente redirecionar e deixar assim de qualquer maneira. Então, a gente tem que redirecionar o foco e trazer um objetivo para aquilo ali. Lembre-se que eu já falei nos outros encontros. Todo o trabalho que nós fazemos com esses indivíduos tem que ter um significado. Então, eu não simplesmente pergunto ou se largo para lá. Eu tenho que criar uma conexão. O meu objetivo não é trabalhar, não é ajudar essa pessoa, não é empoderar ela para que ela tenha controle daquilo ali que ela está vivendo. Então, tudo que eu faço tem que ter um objetivo. Então, a estratégia que você quer fomentar é que a pessoa mude o foco da voz sedutora incômoda. É sedutora, porque ela, por mais que incomoda, ela não consegue desviar a atenção dela, tá? E aí a gente tem o objetivo aqui de desviar, de sair dessa voz e colocar a atenção dela em atividades que se conectam e as aspirações e os valores dela. Chamamos esse processo de redirecionamento do foco. É uma forma ativa de empoderamento. Então, como que a gente faz? Acessar o modo adaptativo. Então, que eu vou passando, gente, porque são coisas que nós já falamos, tá? Como que eu acesso o modo adaptativo? Eu vou buscar algo que essa pessoa gosta. Então, se eu tenho aqui, no caso da Tami, a gente já sabe do irmão dela, já sabe que a filha dela tem filhos, a gente sabe que ela tem netos e ela fala, então a gente começa a procurar coisas que agradam ela para conseguir chamar atenção. Então, acessar o modo adaptativo cria uma mudança natural da saída do mundo interno. Lembre-se que eu falei, quando a pessoa acessa o modo adaptativo, o comportamento dela, a gente percebe, é visível a mudança no comportamento. Encontrar o interesse da pessoa e fazer essa atividade junto torna-se uma experiência inicial de redirecionamento de foco. É uma versão geral do velho ditado do que você não pode falar e ouvir ao mesmo tempo. Então, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu redireciono o foco dela para que as vozes não incomodem naquele momento. E aí, a gente procura se engajar em atividade prazerosa de conexão. O modo adaptativo é acompanhado de emoções e crenças positivas. A atividade parece boa e é o oposto da experiência das vozes. A atração do modo adaptativo é muito mais poderosa do que as vozes. E aí a gente precisa da atividade certa. E aqui ele vem falar sobre o ensaio e erro, né? Eu não posso desistir. Eu não sei o que ela gosta, então eu tento uma música, eu tento com vídeos, eu tento com dança, eu tento com revistas, eu tento com televisão. Então, eu tento com várias coisas até uma hora eu conseguir acertar o que chama a atenção dela. Lembro semana passada que eu falei sobre eu esqueci o nome da menina, do cliente, né, que a gente falou,
mas eles levaram várias músicas, ela não se interessava por nenhuma música, até que um dia ela viu um cachorro na revista e isso chamou toda a atenção e ela mudou completamente ao ver um cachorro. Então, a gente vai tentar de várias formas e a gente vai buscar aquilo que é mais comum e depois a gente vai afunilando. Se você tem como perguntar à família, no caso da Tami, a gente tem um irmão, a gente tem a filha, a gente questiona o que ela gostava antes de ter esse surto, o que ela fazia antes disso se tornar um problema para ela, de se tornar um desafio para ela. Então a gente começa a questionar. Se a gente conseguiu achar, se a gente já tem uma pista, legal, a gente vai partir daquela pista. Se a gente ainda não sabe, nós vamos buscar ali usando essas coisas. Então, acessar o modo adaptativo e estabelecer uma conexão proporciona uma oportunidade valiosa para tirar conclusões. Primeiro, você ajuda a pessoa a notar que a voz incomoda menos durante a atividade, e a seguir, você pode focar na opção de participar, o que começa a estabelecer que a pessoa tem controle e não a voz. Então, como que eu faço isso para ajudar a pessoa a notar? Falo, olha, você percebeu que a gente está fazendo essa atividade, ela é legal? E aí ela vai falar, sim, não. Ela vai te dar respostas, geralmente essas pessoas vão dar respostas inicialmente monossílabas, tá? Porque elas estão acostumadas de todo mundo se afastar, ela se isola e as pessoas vão isolando. Então elas não têm tanta confiança para conversar com a gente, elas vão falar mais curto. E aí você vai falando também, olha, as vozes diminuíram, né? E aí ela vai falar, sim, ele justamente dá o exemplo aqui. Né? Quando estamos cantando música, você nota algumas coisas sobre as vozes? E ela responde, não, nem anotei. Então, a gente vai apontar e mostrar para a pessoa que realmente aquilo ali está diminuindo. E aqui ele vem falar energizar o modo adaptativo, lembrando que energizar o modo adaptativo é colocar energia mesmo naquilo ali. Eu consegui fazer com que ela goste de música, então eu começo a colocar mais energia, eu coloco mais música, coloco mais momentos, tá? Para que ela realmente se sinta mais energizada para fazer. Então, as vozes são fortes e tem inúmeras razões para que isso aconteça. É possível que a pessoa esteja tão isolada que as vozes sejam a única coisa na sua vida. Como eu disse, como ela tem ali, o tempo inteiro ela tem, ela está falando, tendo vozes, as pessoas acabam desistindo de conversar com ela se isola e as pessoas também isolam-se dela. Então, às vezes, a única coisa que ela tem são as vozes. Ou ela pode pensar que se não ouvir as vozes, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, tem muitas crenças também relacionadas assim a essa voz, tá? Seja qual for a razão, quando você energiza o modo adaptativo, vem com uma atividade repetida, então eu preciso repetir para aquilo ali continue dando certo, também quer chamar a atenção para o sucesso da atividade escolhida na diminuição da experiência das vozes e na promoção de um senso de controle. Ele vai falar que o jogo, olha a ponte, vou falar. Então, assim, gente, lembre-se, é simples, mas não é fácil, tá? Eu preciso achar o modo adaptativo dessa pessoa. É simples essa parte. Eu tenho que achar o modo adaptativo. Não é fácil, às vezes vai ser fácil, mas geralmente não é fácil. Então, eu tenho que ter várias informações, eu tento. Então, é tentativa e erro. É tentativa e erro. Pode ser que na primeira tentativa de achar a conexão, eu consigo achar o modo adaptativo, tirar ela daquele modo paciente, mas provavelmente seja mais difícil. Então, eu tento uma música, e eu posso tentar uma música ou várias, porque às vezes eu posso tentar um ritmo e aí vou dando vários ritmos também para aquela pessoa, porque às vezes eu toco aqui um sertanejo, vou colocar assim, e ela não gosta de sertanejo, ela odeia sertanejo. Não que ela odeie música, tá bom? Então também tem isso aí, eu posso tentar várias coisas para chegar. Como que eu observo, como que eu sei também, pego dicas do que pode ser o modo adaptativo, de acessar o modo adaptativo? O que ela tem no seu quarto? Ela tem foto? Ela tem revistas? Ela tem algum pôster? Né? Ela tem alguma caixa de som com algum CD, algum DVD? O que ela tem? E aí, daquilo que ela tem, eu consigo pegar. Tem pessoas, por exemplo, que
Você vai abrir, não tem muita coisa, mas você abre o guarda-roupa, por exemplo, e tem muita roupa. Então, talvez ela goste de um modo, ela tem um senso de moda muito específico, muito legal. E aí você pode trabalhar isso com essa pessoa também. Então, seja criativo e não desanime. O importante é tentar várias vezes. Achei um modo adaptativo, vou energizar. Como eu energizo? Dando mais força a isso, repetindo mais vezes aquilo ali e mostrando que eu me importo com aquela pessoa. E aí, sempre no modo adaptativo, eu mostro: nossa, fazer isso é legal, para que ela diga: nossa, gostei. É mais legal fazer isso ou ficar no seu quarto? E aí ela tende a achar isso mais legal. Achar ficar no meu quarto é mais legal. Opa, então isso aqui a gente ainda não acessou tão bem o modo adaptativo, tá? Então preste atenção nisso. Esse jogo Olha a Ponte e Nomeie é um jogo bem simples, lembrando que essas pessoas elas estão em uma condição bem delicada, então, é um jogo besta, é besta para nós, para elas tem um valor incrível, tá? E aí, como que é? Ele dá essa dica primeiro para você avaliar quanto que essa pessoa está estressada, né? Quanto você está estressado. E aí, apresentar o jogo. O jogo eu olho, aponto um objeto e falo. E aí, ela tem que desviar a minha atenção olhando o outro, apontando outro objeto e falando. Por exemplo, eu olho e falo, caneca. E aí ela me distrai falando computador. Aí eu distraio e aponto janela. Ela distrai e fala porta. Isso são maneiras de mudar completamente o foco da pessoa para que ela esqueça o que está incomodando ela naquele momento, tá bom? Então eu apresento o jogo para ela e falo que nós vamos fazer isso, e aí, se ela aceita, a gente faz. Então, durante o curso do jogo alternado, então, eu falo uma, ela fala outra, e a gente vai mudando. Tente falar muitas coisas bem aleatórias mesmo, tá? Então, se ela fala janela, eu posso pular para cadeira. Então, tente coisas que não estão tão perto, né? Ela vai falar janela, eu vou falar cortina que está do lado? Não. Meu objetivo é que ela tire o olho dali e vá para outra coisa. Então, se eu falo janela, eu puxo ela para o outro lado para puxar a atenção dela. Esse é, de certa forma, um objetivo. Então, quando ela começa, aqui ele fala, quando começa a adquirir mais afeto e energia e focada no ambiente, porque ela sai daquele mundo interno ali das vozes. Então, quando estamos no auge, eu posso perguntar para ela, e aí, as vozes estão mais ou menos incômodas? Você está mais ou menos estressado? Quando eu vejo que ela está bem envolvida naquele jogo, se divertindo bem, eu pergunto sobre as vozes para ela perceber que ela está no controle e que a voz está diminuindo. Então, ele até faz isso. Só parece que você tem algum controle sobre elas. O que acha? Isso ajuda a fortalecer essas crenças. Algumas vezes o indivíduo vai minimizar o próprio papel, dizendo que você foi a causa, pois você sugeriu a atividade. Nesse caso, você pode simplesmente responder, mas quem escolheu fazer isso comigo? Então, assim, sempre a gente vai mostrar ao indivíduo que ele está no controle. A gente vai falar que existem variações desse jogo, você pode ser criativo, desde que seja interativo e envolva coisas no objeto. Então, pode ser usado Bíblia, pode ser usado o Corão, pode ser com questão de cores, pode ser, por exemplo, caminhada na natureza e você está mostrando ali. Então, adapte da melhor maneira que faça sentido para esse indivíduo em si, porque cada indivíduo ele é único. Dois indivíduos que têm alucinações ali, ouvem voz, cada um tem um conteúdo completamente diferente do outro. Então, se atentem a isso. E aqui, ó, a ideia do jogo, ó, o propósito: redirecionar o foco, afastando o estresse, vozes e pensamentos acelerados e aumentar o senso de controle. E aí ele ensina a introdução e os passos, o objetivo aqui do jogo. Em termos gerais, qualquer atividade que aumente a conexão e a energia, seja compartilhar dicas sobre videogame, jogar cartas, dançar, pode seguir essa mesma receita para acessar o modo adaptativo. Notar que a voz não está tão incômoda e chamar atenção para a escolha que a pessoa fez de participar, dessa forma atribuindo a ela o controle. Então, o objetivo é mostrar que ela tem controle sobre as vozes. Eu não estou fazendo um jogo aleatório completamente, mas mostrar para ela que ela consegue, quando ela quer, não diminuir essas vozes aí, não deixar essas vozes incomodar ela, tá? Então, energizar o modo adaptativo é construir a vida da pessoa independente das alucinações. Então, ela vai construir a vida dela independente se ela tem voz ou não, se ela ouve as vozes ou não. Cada atividade é um ato de redirecionamento de foco. Então,
Aqui o objetivo é redirecionar o foco, tá? Independente do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo uma caminhada com ela, eu vou redirecionar o foco, afastando das alucinações e direcionando para buscas mais valorizadas. Quando confiança e energia estão no nível certo, é hora de desenvolver o modo adaptativo, identificando as aspirações. Então, conseguir acessar o modo adaptativo, conseguir energizar essa pessoa, então começa a buscar a aspiração dela. Tami e seu terapeuta, eles começam a fazer caminhadas até a loja de conveniência do outro lado da rua. E eles notam que participar na comunidade tem um resultado agradável de também reduzir as vozes. Então, eles começam a perceber que o passeio na rua também diminui ali as vozes, os sintomas de alucinação que estão incomodando essa pessoa, né, que estão incomodando esse indivíduo. Durante uma dessas caminhadas até a loja, o terapeuta lança a ideia de Tami tentar a saída entre as sessões em uma loja perto de onde ela mora. E aí ela gosta, tá? Ela começa então a participar e fazer outros passeios mais longos. Então ela já está aí morando sozinha, ela já tem ali seu acesso, então ele começa a fazer com que tudo que ela faça seja terapêutico para ela, tá? Usando o redirecionamento de foco. Então, ele não simplesmente vai passeando calado com ela, sem objetivo nenhum. Ele está fazendo o passeio ali a caminhada com ela, ele começa a mostrar os lugares, ele começa a conversar, observar também, é outra coisa que a gente tem que ter muito acurada, é a nossa observação, gente, o nosso olhar, ele tem que ser muito, muito minucioso nesse ponto, porque às vezes a gente está caminhando e ela olha, às vezes, um pássaro e admira, e nisso aí você também consegue aumentar e energizar o modo adaptativo dessa pessoa, e esse é o nosso objetivo. Energizar o modo adaptativo com aumento de atividades não só ajuda a diminuir a voz, como também ajuda ela a desacreditar. Então, olha só como que é interessante. Ela começa a perceber que essas vozes não são tão importantes ou que as vozes não falam tanta verdade assim. Isso pode levar à crença de resiliência de que as vozes não são tão críveis quanto a pessoa imaginava e, portanto, não merece tempo e atenção. Olha que interessante. Então, quando eu começo a distrair a voz ali, ela começa a perceber que as vozes nem sempre estão falando a verdade ali para ela. Tá? Então, quando as aspirações incorporam os valores da pessoa, elas se tornam a fonte mais poderosa de redirecionamento de foco. Idealmente, o significado da aspiração irá superar a atração da voz. Isso deve ajudar a pessoa a mudar sua atenção para uma atividade que realize o significado. O uso da imagem de recuperação, nós fizemos isso lá no 4, né, de colocar a pessoa a imaginar aquilo ali, também pode ajudar com o imaginário ao transformar a força da pessoa em vontade. Todas as imagens que projetam o futuro pode atuar como quadros de visualização para inspirar esperança e otimismo e também competir com as alucinações. É mais animador pensar na imagem de recuperação e a pessoa não consegue ouvir a voz e focar na imagem de recuperação ao mesmo tempo. Essa é outra fonte de controle. Então, a pessoa ela já está ali, ela já tem uma imaginação muito acurada, né? Que ela consegue ouvir as vozes, ela consegue ali. Então a gente começa a redirecionar o foco. Em vez dela dar atenção às vozes, que tal a gente imaginar como seria, Tami, você passear com seus filhos, com seus netos, né? Onde você poderia levar seus netos? O que você poderia fazer? Então eu começo a criar uma imagem de recuperação dela feliz, dela passeando com os netos, dela brincando, dela entrosando ali em família. E aí essa imagem começa a ser muito mais forte, muito mais atraente do que as vozes em si. E aí eu consigo colocar ela no controle para diminuir esse sintoma. No caso de Tami, não foi tão surpreendente saber que ela desejava intensamente ser uma avó amorosa e ativa. E aí a gente precisa também praticar o modo adaptativo, né? Não é só energizar ali, acessar e energizar. A gente precisa fazer com que o nosso indivíduo fique mais tempo no modo adaptativo e o mínimo possível no modo paciente. Depois que você desenvolve ricamente as aspirações, parte do trabalho da ação positiva muda da construção para a expansão. Com o tempo, à medida em que a pessoa inclui o significado da aspiração na sua vida e progride em direção a isso,
ela desenvolve uma dinâmica que torna a voz menos penosa e a vida cotidiana mais gratificante. Então, junto com o terapeuta, Tami anota o que ajudaria a ser uma boa avó. Então, ela começa a anotar o que ela precisa fazer para ser uma boa avó, né? Que fala assim, a voz ainda está ali, só que não tem o tempo de ouvi-la. Então, esse é o nosso objetivo. A gente não está eliminando 100% o sintoma ali, o desafio que ela está tendo. A voz, ela ainda está ali. Só que a pessoa está tão concentrada em outras coisas que ela não tem mais tempo. E a ideia de desenvolver a resiliência é justamente quando a voz virar e falar assim, você é uma péssima avó, que a gente vê aqui a Tami, ela ouve a voz falando e ela fala, não, eu não sou uma péssima avó, eu consigo ser uma boa voz. Então, ela consegue contrariar essa voz, não somos nós. Ela que tem que perceber que aquilo que aquela voz está falando não é tão verdade assim. Quando Tami ouvir as vozes, ela, por exemplo, coloca uma música e então irá novamente direcionar o foco da sua atenção para os passos necessários para ser uma avó. Então, quando ela está tentando ser uma boa avó, vem a voz para falar que ela não é, ela distrai, ela redireciona o foco colocando uma música mais alta do que as vozes, para ela conseguir novamente focar em ser boa avó. Tá? Então, quando a pessoa está menos angustiada pelas vozes, depois de fazer uma atividade significativa conjunta, você pode chamar a atenção para os significados que ela pode extrair da experiência. Queremos que a pessoa se veja com controle e como alguém capaz que pode dar contribuições. A voz está diminuída e é menos importante. Isso é empoderamento. Então, a gente começa a correr atrás agora do objetivo desse indivíduo, tá? Então, eu começo a questionar ele o que é importante. E aqui está o mapa de recuperação da Tami já preenchido. Os interesses dela, aquilo que ela gosta, as crenças que são ativadas durante isso, quais são os objetivos. Então, a gente sabe que a Tami, ela quer ser uma avó ativa envolvida, então, a gente começa a trabalhar aqui na ação positiva também para que ela consiga conseguir aquilo que ela tanto quer, que é ser uma avó, que é ser uma avó mais ativa. Então, nas considerações adicionais desse capítulo não se preocupe se a pessoa chamar a alucinação de alguma coisa diferente. Né? E aqui isso é muito interessante, porque tem pessoas que não vai falar que são vozes, tem pessoas que vai utilizar outras coisas para falar sobre isso, e está tudo bem, não importa. A gente às vezes se prende muito em conceito. Enquanto profissional, eu tenho que saber qual é o conceito, eu tenho que saber qual é o conceito. Importa qual é o conceito quando a gente fala com aquele paciente? De verdade, importa para o indivíduo o conceito? Cada um tem o seu próprio conceito. Então, assim, nós preocupamos muito com termos técnicos, mas a frase mais perfeita da psicologia é: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, porque a gente não precisa de conceitos técnicos, a gente precisa sim saber o processo do que a gente vai fazer. Né? A gente tem que ter um objetivo. Mas usar termos técnicos, às vezes, é bobeira. Então, tem pessoas que elas não vão identificar voz como voz ou alucinação. Eu estou tendo uma alucinação. Até porque ela acredita tanto que aquilo é real que ela não vai falar que é uma alucinação. Tá? Então, ela pode falar dores de cabeça, outras pessoas, estou tendo sinais de rádio, né? Os ETs estão me mandando aqui dicas, comunicação. Então, a gente vai ver muito disso. E o empoderamento não vai fazer diferença por causa do nome. Então, eu consigo empoderar independente do nome que essa pessoa dá. O objetivo é empoderar ela independente do que ela se refere. Use a linguagem dela. Então, não caia no erro de, não, porque, segundo o autor tal, a gente utiliza o nome de alucinação. Problema do autor tal é problema do autor e seu, que está lendo aquele autor. Essa pessoa ela não está nem aí. Então, use a linguagem desse indivíduo, tá bom? Use o que ele traz para você. Não importa se o que ele diz é certo, não importa se o que ele diz é errado, se o autor contradiz o que ele está dizendo, você não está usando o autor para discutir com ele. A gente está tocando essa alma humana exclusiva, tá bom? Então, use a linguagem dele, até porque a gente quer criar conexão. Isso faz parte de ir até a pessoa onde ela está. Para não rotular a experiência como um todo, você pode simplesmente se referir, talvez, ao estresse da pessoa. Isso que te causa estresse,
porque também, às vezes, você fica falando, se essa alucinação que você tem, ela vai olhar para você e falar assim, você está falando que eu sou doida? Eu não sou doida. Então, olha só, às vezes, vamos tirar esses conceitos e vamos se referir assim, isso que está te causando incômodo, né? Isso que está sendo, por isso que eu gostei bastante desse termo desafio, né? Isso que está sendo desafiador para você, que está te incomodando. Então, chegue nessa pessoa, acesse ela, vá de encontro a ela. Não espere que ela venha de encontro com você, usando termos técnicos e falando de maneira mais correta, como a gente vê nos livros, tá? Então, isso serve para normalizar a experiência, já que todos nós temos estresses às vezes. Redirecione o foco, não é distração. Então, não é só distrair a pessoa. Quando eu mudo o foco dela, eu não estou simplesmente distraindo, como eu disse. Eu tenho um objetivo para distrair ela. Sim, estou distraindo, mas não é por si só distração. Então, eu tenho um objetivo e eu preciso fazer isso repetidamente. Ouvir música abafa as vozes, então, olha, é um objetivo. Sem o redirecionamento do foco para alguma coisa mais significativa, a música é apenas mais um ruído de fundo. Então, eu tenho um objetivo quando eu distraio, quando eu mudo o foco. Ele requer uma atividade que a pessoa goste, que seja significativa ou que possibilite a realização de um propósito maior para a pessoa, tá bom? Ela pode ser a fonte de mudança de energia e atenção. Então, o meu objetivo é isso. Aí, quando as alucinações não são vozes, falei no início, né? Não tem só vozes, tem visões, tem sensações e odores. Então, a estratégia geral é a mesma, redirecionar o foco. Se são visões, então eu uso fotografia ou outro interesse também. Ah, mas são odores, então eu posso modificar o cheiro ali para a pessoa. E aí o autor traz aqui para a gente também fazer relaxamento ou mindfulness, que ajuda ali para a pessoa, especialmente quando é feito. Então, não somente ela, mas a gente também pode fazer junto com ela, porque assim também diminui o nosso estresse, a nossa ansiedade. Porque quando nós estamos com essa pessoa, a gente, por muitas das vezes, você quer tanto fazer a diferença na vida daquela pessoa, que nós também somos tomados por momentos de estresse. Então, faça o relaxamento, mindfulness junto com essa pessoa. Tá? No caso de alucinações táteis, sobretudo aquelas redirecionadas a ser tocada por outros. Então, é muito útil, muito importante. E para finalizar esse capítulo, a gente vai falar outro capítulo, tá, ainda, mas para finalizar o capítulo 9, o Beck e os autores trazem aqui para a gente a palavra de sabedoria. Gente, leia todo o quadro. Eu marco algumas porque não dá para eu ler tudo, porque não é um audiobook o nosso objetivo, tá? Ocorreu uma revolução no entendimento de alucinações nos últimos 30 anos. A experiência das vozes naquelas pessoas sem diagnóstico está agora bem documentada. Então, tem uma documentação, tem todos, tem artigos que falam sobre isso. Não vou falar quais, tá? Porque eu não li, então, tô falando que o livro nos traz aqui. Então, tem toda uma documentação falando sobre a questão de pessoas que também que ouvem vozes, mas não têm um diagnóstico de algum transtorno desafiador. Então, todos ouvem vozes de vez em quando e alguns experimentam alucinações diariamente. E, gente, é normal e tá tudo bem, né? A gente vê em tribos indígenas alguns rituais religiosos, por exemplo, o Santo Daime, chá de Santo Daime, o ayahuasca, né? Fazendo aí, trazendo alucinações nas pessoas. Então, tem pessoas que fazem isso diariamente, faz parte do dia a dia dela, e nem sempre essas pessoas estão em alucinação, tá? Então, em alguns rituais religiosos, é muito comum, em tribos indígenas, para esses rituais, é muito comum elas fazerem isso no seu dia a dia. Então, assim, eu não sei como funciona, eu nunca participei, mas também nunca li a respeito, então não posso falar como que é. A gente sabe que, no caso desses chás alucinógenos, né, que podem desenvolver, sim, um transtorno psicótico, então há um certo perigo, mas tem pessoas que fazem uso disso e não estou falando que é certo, não estou falando que é errado. Como eu disse, eu não tenho experiência, não li a respeito, então eu não posso comentar. Mas o que o autor está falando é que todo mundo ouve voz, independente de fazer uso desse chá ou não, desses medicamentos, dessas substâncias,
mas alguns experimentam isso diariamente e alguns usam disso em rituais porque acham que traz algum benefício para eles, tá bom? Só para tentar explicar aqui para não ficar confuso. Estudos etnográficos mostram que alucinações têm papel significativo e positivo em diferentes culturas em diferentes períodos de tempo. Como eu disse, questão da cultura, né, em alguns rituais fazem isso e é importante. Há pessoas que ganham seu sustento com experiências das vozes, os místicos, por exemplo. Aqueles sem um transtorno, sejam professores, artistas, atores, administradores, sejam encanadores ou místicos, descrevem que são capazes de interromper a experiência quando querem. Então, se permite entrar ali numa alucinação, mas também se permitem parar quando querem. O controle é a principal diferença quando as alucinações se colocam no caminho e quando não atrapalham. Então, estar no controle de ouvir ali uma voz e perceber, entender que eu só ouvi porque talvez eu estava num período de estresse, faz a diferença daquelas pessoas que ouvem sempre. Alucinações são experiências humanas comuns, identificáveis, que não têm de ser um problema ou atrapalhar a busca de vida desejada. Então, o desafio que essa pessoa experimenta, ele não é algo que eu tenho que preocupar sempre em eliminar 100%, porque a gente rotula muito, nós temos muito esse rótulo de que isso é perigoso, isso não pode, isso é isso, aquilo. Nós temos esse rótulo, porém nem sempre é tão ruim ou é bom isso, tá? Então, a diferença é como que isso atrapalha e influencia de maneira negativa a vida da pessoa. Desenvolver o controle da experiência e ser capaz de redirecionar o foco para atividades que sejam mais significativas, que formam a essência do empoderamento. E isso é muito interessante, a gente perceber e entender isso. A gente finalizou o capítulo 9, vai entrar aqui no capítulo 10, falando do empoderamento, quando a comunicação é o desafio. E eu vou compartilhar antes, entre um capítulo ou outro, a palavra-chave para o certificado, tá bom? A palavra-chave é 2608, CTR02. Anotem essas palavras-chave, hoje é o nosso encontro número 8, número 7. Esse é o nosso encontro número 7, então anotem, são 7 palavras-chave. Se você ainda não ouviu, não anotou as outras, anote, que é importante. No final do capítulo, agora a gente tem, semana que vem, eu vou falar do capítulo 11, que é quando trauma, autoagressão, comportamentos agressivos e substâncias são um desafio. E aí nós temos, então, mais um encontro do capítulo 11, um encontro que vai ser o capítulo 12 e 13, e um encontro que vai ser o capítulo 14 e 15. Então, a gente tem mais 3 encontros aí pela frente. E, ao finalizar, eu vou mandar no grupo do WhatsApp ou do Telegram um link, e aí esse link vai estar, vocês vão preencher com todas as palavras-chave e algumas perguntas sobre, para então conseguir a emissão aí do certificado, que é 100% gratuito neste grupo, tá bom? Então, não vai ter nenhuma taxa nesse grupo. Ao finalizar também, vou compartilhar lá no grupo, que em fevereiro, no meio de fevereiro, a gente vai começar um novo grupo de estudo, vai ser sobre o livro Manual Clínico. Eu estou com esse livro aqui, porque o meu novo ainda não chegou, mas a gente já vai fazer esse aqui. Eu já vou fazer com a versão atualizada, porque esse aqui é conforme o DSM-5, mas a gente vai fazer conforme o DSM-5-TR já, com a versão atualizada, o próximo grupo. Então, já está definido, tá, gente? Nosso próximo grupo vai ser sobre esse. Nós não temos o PDF, então, no próximo eu não vou compartilhar aqui com vocês como PDF, mas eu vou fazer bem os resumos do livro aí, do capítulo, para ficar bem compreensível para a gente. Então, voltando aqui, vamos falar sobre quando a comunicação ela é o desafio para a pessoa. Christine mora em uma pensão protegida. A equipe observa que ela fala por longos períodos de tempo, mas eles têm dificuldades para acompanhar o curso do seu pensamento. O discurso dela aparentemente abrange todos os tópicos de uma vez. Às vezes, Cristina anda em círculos rapidamente, batendo na cabeça com o punho enquanto fala baixinho.
Quando um membro da equipe pergunta o que ela quer para o futuro, os olhos dela se arregalam. O futuro é muito grande e complexo, diz ela. Pensar sobre o futuro envolve pensar sobre coisas. E houve uma chance muito boa sobre essas coisas que, deixe-me dar um exemplo. Uma criança pequena pode ter ideias para descobrir formas de poder ser melhor e precisa de oportunidades para planejar essas coisas. Olha o discurso de Christine, completamente desconexo, né? Não tem uma... Ela filosofa muito e não faz um sentido dentro do que ela fala. Então, como conversar com pessoas que, quando abrem a boca para falar, parece que ela não fala nada com nada, nada faz sentido. E aí, nesse capítulo, ele vem ensinar como a gente consegue acessar o modo adaptativo dessas pessoas que não conversam nada com nada. E é muito interessante, gente. Eu achei incrível, eu falo que eu fiquei apaixonada com esse livro. Nossa, eu fiquei muito apaixonada com esse livro, para ser bem sincera, porque eu acho muito incrível. Como que a gente consegue acessar a pessoa, o que nós temos, né? Lá no grupo de PNL, a gente está falando justamente sobre comunicação, e eu acho interessante que a comunicação ela é a base de tudo, na verdade. A gente precisa se comunicar para qualquer coisa na vida. É impossível não se comunicar. E aí a gente vem trazer uma pessoa que o desafio dela é justamente a comunicação. Ela não consegue falar nada com nada, tudo que ela fala não faz sentido. Então, como uma pessoa dessa sobrevive se ela não consegue falar nada? Ela não consegue se comunicar. E aí, Beck e os autores vêm nos mostrar que é possível fazer com que essa pessoa consiga se comunicar de maneira normal, de maneira que flui e as pessoas conseguem entender. Eu acho incrível, eu acho muito bonito o trabalho que eles fizeram na CTR. Sinceramente, para mim é um trabalho, nossa, maravilhoso. Então, a comunicação ela é a principal forma pela qual nos conectamos com os outros. Temos nossas necessidades atendidas e ajudamos as outras pessoas com suas necessidades. Ter dificuldade de comunicação com outras pessoas ocasiona isolamento profundo. Porque se eu falo e ninguém me entende, eu vou parar de falar com as pessoas. Né? A dificuldade afasta de interação potencialmente significativas. Pior que isso, quando as tentativas mais simples de comunicação dão errado, isso pode fazer com que você se sinta como se houvesse alguma coisa profundamente errada com você. Os desafios da comunicação de indivíduos que recebem o diagnóstico de um problema de saúde mental grave estão entre as mais antigas observações. Então, assim, são desafios, né? São sintomas muito comuns que a gente consegue observar nessas pessoas. A grande maioria, né? Inclusive, quando está em delírio ou alucinação, a comunicação também fica difícil da gente entender. Esses desafios se enquadram, de modo geral, em dois tipos: discurso reduzido, com respostas monossílabas, então frequentemente listado como sintoma negativo, porque diminui a fala, e discurso que flui com ritmo normal, mas é difícil de entender e acompanhar, porque ela vai falar e a gente não entende, frequentemente listado como sintoma positivo. Então, às vezes a pessoa usa monossílaba. Por quê? Você começa a perguntar as coisas, você não vai entender, então eu dou apenas uma palavra, né? É aquilo que nós fazemos isso também no nosso dia a dia. Você está conversando com a pessoa e você fala assim, eu não vou gastar minha energia explicando para tal pessoa, então eu dou uma resposta curta, breve, porque não adianta, a pessoa não entende. E essas pessoas aqui, elas também fazem muito isso. Como vimos para os sintomas negativos, lá no capítulo 7, terminologia para esses desafios não é útil, porque foi feito, por exemplo, alogia, significa ausência de linguagem, o que não é acurado. Só que essas pessoas, elas se comunicam. Não existe isso, ausência de linguagem, né? Ela é muda, por isso que é ausência de linguagem, então ela deveria ser muda para não falar. Mas não, ela se comunica sim, ela se comunica. Uma linguagem muito reduzida ou uma linguagem muito desconexa, tá? Mas ela não evita de falar, ela não há uma ausência de linguagem. Transtorno do pensamento formal, por exemplo, sugere que o problema se centraliza no pensamento da pessoa, que a pessoa está confusa. Uma descrição mais correta é que o desafio envolve expressão, transformar os pensamentos em um discurso que pode ser acompanhado. De modo similar aos sintomas negativos, esses desafios na comunicação são relacionais e se localizam no extremo de um contínuo
variação na clareza do discurso que todas as pessoas experimentam às vezes. A resposta é provavelmente quando você está mais cansado. Então, a gente, falando aqui, quando eu estou muito cansado, estressado, às vezes eu também vou falar de forma desconexa, e a pessoa fala, desconexa, e a pessoa fala assim, desculpa, não consegui entender o que você está querendo dizer. Então, às vezes a gente está estressado e cansado, e a gente também experiencia isso. Então, gente, todos os sintomas, todos os desafios que nós estamos falando aqui, para essas pessoas de transtornos desafiadores, nós também experimentamos no nosso dia a dia. Sabe quando eu falo, eu sou expert em fazer isso, né? Eu falo e faço assim, me trava a língua e eu embolo aquilo que eu estou fazendo e fica difícil de outra pessoa compreender. E aí peraí, deixa eu organizar o pensamento para eu conseguir fluir e falar aqui de forma fluida o que eu quero, né, me comunicar com vocês. Então, são desafios que também acontecem com a gente. A diferença é as crenças que nós temos em relação a isso. Eu reconheço que eu estou cansada, eu reconheço que eu estou tentando passar tanto conteúdo que eu me embolo, eu reconheço isso. Essas pessoas não conseguem fazer, não conseguem ativar essas crenças que nós ativamos, elas ativam crenças diferentes, tá? Falo muito, minha boca fica seca. Então, o mesmo é verdadeiro para quem tem desafios mais significativos, eles também estão estressados e cansados. No entanto, como todos os outros, aqueles que experimentam esses desafios mais frequentemente não experimentam sempre. Então, como as alucinações, às vezes a pessoa fica horas ali ouvindo uma voz, mas não é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tem ali os seus períodos em que ela não está ouvindo. E como é a sensação? Tudo estava correndo bem. O rapaz parecia estar entendendo, mas então ele já não está acompanhando. O quê? Você não pode deixar ele julgar você. Você é inteligente, ele vai entender. Isso é importante. Você tenta novamente, mas não dá muito certo. Não é isso que você queria dizer. Por que isso está acontecendo? O que está errado com você? Os outros estão olhando. Isso é muito ruim. Seu coração está acelerado. Você continua pensando, eu não sou burro, isso é importante. Ele tem que entender. Você tenta mais uma vez. Ele recua e começa a se afastar. Os outros se recuam. Isso é tão frustrante. O que você tem a dizer é importante. Eles não sabem, e aí ele vem daquela. Você desiste, deixa estar, se afasta, mas continua pensando a respeito. É tão incômodo, você não é inútil. Você cerra os punhos. Anda mais rápido, burro, burro, burro. Você se aproxima de outro rapaz. Agora vai dar certo. Ele vai entender, ele deve entender. Você está com tanta raiva, tudo é um borrão. Você fala com ele. Que reação é essa? Fale mais alto, mais alto. Então, assim, geralmente essas pessoas, elas começam a gritar, elas querem. Como assim você não está entendendo o que ela quer dizer? Ela está dizendo, você não consegue entender. E ela quer que você entenda. Como você não consegue entender? Então, gente, isso é muito forte, como eu disse. É incrível a gente entender a sensação que a pessoa está experimentando, para a gente entender que por trás do sintoma, por trás do diagnóstico, há um ser humano. E é esse ser humano que nós precisamos, a gente quer encontrar esse ser humano. Então, as crenças comuns subjacentes aos desafios na comunicação incluem sobre o self, né? Eu sou mentalmente inadequado, eu devo ter um defeito, eu sou burro, não tenho valor, sou fracasso, não me encaixo. Sobre os outros me julgam, eles estão me julgando, me rejeitam, eles não me entendem. Sobre o futuro ou o mundo, ninguém jamais vai me entender. Do que adianta? O futuro é desalentador. Como pensar sobre esses desafios? Gente, imagina, né? Como eu disse aqui, a sensação. Se a gente está se comunicando o tempo inteiro, imagina como é você falar. Você fala e ninguém entende. É como se você tivesse aqui, você é brasileiro, fala português, né? A gente fala o português brasileiro fluentemente e não fala outro idioma. E de repente você se vê perdido na Alemanha. Você acorda na Alemanha, em que você está falando. É tão
óbvio que você está falando, e você olha para um lado e está todo mundo falando alemão, e ninguém fala brasileiro ali. Imagina o desespero. Gente, pelo amor de Deus, alguém entende o que eu falo aqui? Né? Você começa a gritar, porque você quer achar um brasileiro que entenda a sua língua para te dar um socorro ali, para te dar uma ajuda. Porém, ninguém fala brasileiro. Isso aqui é mais ou menos para você entender como são essas pessoas. Elas estão falando no idioma que está fazendo sentido para elas. Como que as outras pessoas não entendem? Tá? Então, olha que incrível. E aí, como que a gente vai fazer? Achar o modo adaptativo dessa pessoa. E por incrível que pareça, sempre que nós conseguimos acessar o modo adaptativo dessa pessoa, sintoma, o desafio, ele começa a diminuir, né? Eu falei isso logo no inicinho, que eles fizeram com várias pessoas, no início do livro falo, eles fizeram esse estudo com várias pessoas, e 6 meses após o tratamento, sem nenhuma intervenção, os sintomas ainda estavam bem diminuídos, as pessoas estavam ouvindo vozes muito menos, delírios eram quase nulos, então assim, há uma grande diminuição, porque quando a gente acessa o modo adaptativo, você consegue encontrar essa pessoa na melhor versão que ela pode ter. Por isso que é tão importante acessar, energizar, desenvolver, fortalecer. Então, não é só eu acessar, eu tenho que energizar, eu tenho que desenvolver e eu tenho que fortalecer para que ela sempre fique nesse modo adaptativo, tá? Então, grande parte da vulnerabilidade da pessoa reside em sentir-se mentalmente inadequado. Apesar da complexidade dos processos que participam da produção do discurso, ele não parece exigir esforço. Ser incapaz de se comunicar com sucesso com outra pessoa deve significar algo ruim. A pessoa deve ter um defeito e não ser muito inteligente. Ser defeituosa e burra conduz a não ter valor. A pessoa se sente mal entendida, julgada e rejeitada. Essas crenças tornam perigosa a maioria das interações sociais, se não todas. A pessoa não consegue esconder seu problema ao falar, a não ser que permaneça em silêncio, mas ela quer falar, ela quer se comunicar. Não ser entendida é frustrante. Ser julgado magoa. Ser rejeitado pode ser devastador. Né? A gente, quando a gente está falando e alguém não entende, é frustrante. Você fala e a pessoa não entende, você fica, poxa, como assim? Né? Quando alguém te julga, é triste. Imagina essas pessoas que o problema delas é profundo e não é uma pessoa que não entende, são todas as pessoas. Então ela começa a se isolar e as pessoas também. Eu vou conversar com a Cristine, para que esse Cristine não fala nada com nada? Então eu prefiro me afastar. Automaticamente Cristine começa a se sentir mais julgada, triste, rejeitada, e isso é terrível para ela, tá bom? O estresse drena ainda mais recursos que são vitais para as operações mentais que estão a serviço do sucesso da comunicação. Então, aqui a gente também vê que tem os sintomas negativos, tá? Então, ele drena ali os recursos vitais dessa pessoa, ele deixa a pessoa desanimada, tá? Fala que devastador. Gente, sinceramente, eu imagino que deve ser terrível. A gente usa a comunicação para tudo. Então, mas olha, o incrível é a gente consegue acessar essa pessoa e fazer com que ela consiga se comunicar. E isso que é, sabe, aquilo que eu falo que enche os meus olhos na nossa profissão, é saber que quando a pessoa ela se encontra em um momento que parece que está perdido, a gente consegue ir de encontro a ela e ajudar com que ela consiga a recuperar aquilo ali. A repetida experiência da dificuldade de comunicação pode levar a um profundo sentimento de isolamento, de alienação e de não pertencer. Tudo isso fortalece a crença sobre ter deficiência e ser diferente de outras pessoas e, portanto, muito sozinho no mundo. A partir desse entendimento, podemos desenvolver então nossa estratégia para empoderamento. À medida que se conecta mais, torne-se mais ativa e desenvolve aspirações, ela tira conclusões sobre fazer a diferença e fazer parte de algo maior na vida. A resiliência está centrada no conhecimento de que o estresse pode dificultar a comunicação, mas isso não significa que a pessoa é burra. Todo mundo experimenta estresse na vida, faz parte da nossa vida. Então, ó, eles descobrem que ela, Cristine, né, muitas vezes fala sobre crianças e também sobre não ser ela mesma. Então, olha só, eles começam
pegar o discurso de Christine e fazer com que isso faça sentido. Christine provavelmente bate em si mesma porque está tentando acertar as coisas. Ela começa a dar socos na cabeça, né? Perdão. Então, eles começam a ouvir o conteúdo que está no discurso de Christine. O que ela está falando? Será que o que ela está falando faz sentido? E, gente, geralmente faz sentido o que ela está falando. Eles também suspeitam de que Christine se encontra desesperadamente desconectada de todos e deve se sentir insegura. Então, eles preenchem aqui quais são os desafios e as crenças subjacentes a esse desafio, lembrando que aqui provavelmente são suposições, tá? Então, a gente precisa acessar o modo adaptativo. Jogue com os pontos fortes da pessoa e lidere pela ação, em vez de usar intervenções focadas verbalmente. Então, se ela tem uma dificuldade de falar, você não vai fazer ela ficar falando, né? Você vai fazer ela agir. Então, façam junto coisas que despertem o interesse. Assista um vídeo, escute música e faça alguma coisa física, né? A gente sempre vai falar, mas o objetivo não é colocar essa pessoa para disparar a falar. Lembre-se, você vai falar, no caso de Cristina, ela vai ficar falando sobre criança, sobre não ser ela mesma, sobre o futuro. Você viu o discurso inicial? Então, não faz sentido eu colocar essa pessoa para falar enquanto eu não acesse este modo adaptativo dela. A atividade mútua é conexão. Então, eu preciso mostrar que eu estou conectado com essa pessoa e que mesmo que eu não entenda ela neste momento, eu tenho interesse de entender, de me conectar. Então, acessar o modo adaptativo dessa maneira despertará a emoção positiva compartilhada e crenças positivas sobre você. O estresse diminuirá, as energias e os recursos cognitivos vão aumentar. Durante a atividade, a comunicação verbal fica mais fácil para a pessoa. Se isso ocorrer, você pode chamar a atenção dela para que você entenda bem. Então, a gente vai utilizar aqui ações em vez de discurso. Se por acaso, no meio da ação, se no meio da ação ela começa a falar e você entende, mostre para ela que você entende, pontue isso para ela. Nossa, eu consigo. O que você está me falando é isso, 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 e ela vai te olhar admirado, surpresa que você conseguiu entender. Um membro da equipe vai até o quarto de Christine e ela começa a falar sobre crianças, o futuro, o céu caindo, sobre o vazio, sobre coisas demais. Um membro da equipe procura um vídeo no seu smartphone e diz: olha só esse vídeo, olha que interessante. Ele não fez ela falar, ele fez ela ver, ele chamou a atenção dela, olha que incrível. Olha só esse vídeo, 2 crianças brincando de casinha. Então ele pegou o que ela fala, criança. Se ela fala de criança, então eu chamo a atenção dela para a criança e vejo se com isso eu consigo ativar o modo adaptativo dela. Ele fala: olha, 2 crianças brincando de casinha. E Christine diz: elas não estão brincando, elas estão aprendendo. Brincar é o trabalho de uma criança. Discurso perfeito, né? Não teve uma falha aqui, foi um discurso perfeito. À medida em que o encontro se desenvolve, o membro da equipe fica impressionado com a animação de Christine e seu grande conhecimento sobre crianças. Eles assistem a vídeo juntos, rindo e conversando. Isso foi divertido? Sim, foi. Você sabe tanto sobre criança, obrigada. Veja que o discurso dela é bem pequeno, tá? É bem pequeno, mas já é alguma coisa, porque os dois já estão conversando. E isso aqui é interessante, ó. Vamos inscrever no quadro acima da sua escrivaninha. Conversar sobre criança, terça-feira, às 2 horas da tarde. Ele é muito específico. Então, olha, como encerramento dos encontros podem trazer forte sensação de desconexão e dúvidas sobre quando a próxima conexão irá ocorrer, o membro da equipe é claro ao tirar conclusões sobre o sucesso e ao planejar especificamente o próximo momento junto. Então, ele é bem específico, porque essa pessoa, ela já está acostumada de que ninguém vai entender o que ela está dizendo, que ninguém se importa, que as pessoas falam que vão voltar e não voltam. Então, ele é bem específico, porque aí cria uma certa ansiedade, né? Um certo entusiasmo que amanhã, às 2 horas, eu volto. Então, se marcou, gente, cumpra. E aí ele vai preenchendo aqui o mapa da recuperação, tá? À medida em que você acessa mais frequentemente, irá aprender mais sobre essa pessoa, descobrindo cada vez mais o que ela gosta de fazer.
Como a comunicação é o desafio e a desconexão é vulnerabilidade principal, suas interações são preenchidas por boas experiências juntos que podem formar a base de um modo diferente de estar com outras pessoas. Cada encontro terá em si capacidade, sucesso e pertencimento. Então, a gente precisa fazer com que ela se conecte cada vez mais em cada encontro. Crenças positivas sobre si mesmo e sobre os outros estarão ativas, reduzindo o estresse. Ao tentar comunicação verbal, você deverá escolher tópicos que entusiasmam a pessoa. Então, faça com que a pessoa fale aquilo que ela goste, abordando sua área de conhecimentos ou especialidade. No caso de Cristine, né, algumas perguntas, aí ele coloca algumas perguntas. Então, no caso de Cristine, eles viram que ela gosta de criança, então eles começam a perguntar sobre criança e entender o que ela gosta relacionado a isso. Algumas perguntas promissoras, por exemplo, sobre TV. Tem visto alguma coisa boa ultimamente? Aí ela pode, se ela gosta de televisão, ela consegue te responder para você descobrir o ponto de um canal específico. Ou sobre esportes, feriados, atividades. Então, a gente pode fazer várias coisas aqui, várias perguntas para identificar e ativar e energizar aqui o modo. Você também pode achar útil fazer perguntas fechadas que permitam a pessoa escolher entre alternativas. Então, quando o discurso é muito difícil, você pode perguntar isso ou aquilo. E aí ela vai te dar uma resposta monossílaba, mas ela vai estar respondendo e vai estar com o discurso fluindo ali, você está entendendo, criando a conexão com ela. Que é o Beck, né, falando, ó, nós e os outros autores observamos que pessoas que têm problemas com a comunicação, discurso confuso ou não falam muito, se tornam muito mais claros e falam mais quando a comunicação acontece durante uma atividade mútua. Falar durante a realização conjunta de atividades interessantes estimula um senso de confiança e segurança, reduzindo ainda mais o impacto das crenças relacionadas à desconexão, ao mesmo tempo que reduz também a pressão sobre o discurso da pessoa. Certifique-se de que a pessoa perceba esses benefícios. Então, não é simplesmente eu fazer ela perceber ali, ela sentir. Eu mostro para ela isso aqui e eu faço com que ela chegue à conclusão. Eu mostro para ela, olha, você percebeu isso? Você se sente assim? Você se sente bem desse jeito? Eu começo a mostrar para que ela veja que aquilo realmente traz benefício para ela. Você deverá repetir as experiências atrativas, tirando conclusões empoderadas como uma forma de desenvolver e energizar o modo adaptativo da pessoa. A equipe se encontra com Cristina em horários previsíveis a cada semana. Então, todas as vezes que eles encontram com ela, eles marcam para ela e falam, tal dia, tal horário está bom para você? E ela pode falar sim ou não. Cada encontro começa com conversas sobre crianças ou assistindo a um vídeo. Então, para achar o modo adaptativo dela mais fácil, eles começam com aquilo que eles sabem que funciona, criança. Quando ela assiste a um vídeo, ela explica suas ideias. Os membros da equipe tomam cuidado de verificar se estão aprendendo corretamente. Então, tem que ter um cuidado, né? Simplesmente eu mostrar e deixar ela falar. Eu mostro que eu estou realmente entendendo e que faz sentido aquilo ali. Se Cristine começa a ter dificuldades para falar durante a visita, a equipe foca a discussão. Você acha que esta é uma música de que uma criança pequena gosta? Então, se ela começar com discursos desconexos, volte o foco também, que de certa forma dá um redirecionamento no foco, mas a gente foca naquilo ali que é importante. Volte ao que gera, ao que ativa o modo adaptativo dela. E também a gente precisa buscar aspirações e significados, porque a gente quer que a pessoa consiga acessar o seu modo adaptativo por si só, sem precisar sempre da equipe estar ali com ele. Então, energizar o modo adaptativo conduz a mais recursos disponíveis para atividade e fala. Também ativa crenças positivas referente à capacidade e conexão bem-sucedida. As aspirações irão explorar o desejo íntimo da pessoa de fazer a diferença. Encontrar o significado subjacente à aspiração vai ajudá-la a viver essa vida todos os dias. Desenvolver uma imagem poderosa da aspiração ajudará a pessoa a atravessar os momentos difíceis e desenvolver sua força e resiliência. Há poucas coisas tão animadoras quanto conversar com uma pessoa amigável sobre o que você mais quer na vida. Então, é gostoso falar com a pessoa que você gosta sobre aquilo que você sonha na sua vida. Então, isso aqui é um foco muito legal para quem tem dificuldade na fala.
porque ela começa a falar, ela quer falar, só que antes as pessoas não entendem. Então, a gente começa a achar aquilo que ela realmente gosta e enfatiza. Então, provavelmente, quando Cristina falava, as crianças, não sei o que lá, criança, as pessoas falam assim, que criança? Não tem criança, cortando o assunto dela. Então, foque no que a pessoa goste. Dúvidas e julgamentos. Outra coisa, né? Que eu já falei e vou repetir também. Como as pessoas, elas têm família, têm conhecidos, alguém colocou ela ali, procure coisas que essa pessoa goste. Procure identificar coisas que ela goste para acessar o modo adaptativo, né? Porque às vezes nem sempre a fala dela vai ser tão específica. No caso de Cristina, ela falava sobre crianças e um dos membros da equipe resolveu utilizar criança para tentar acessar o modo adaptativo e funcionou. Mas às vezes não vai dar tão certo, então você procure o que tem ali no ambiente que ela vive. Tem revistas, tem pôsteres, fotos, imagens, tem roupa, tem sapatos, tem algum estilo, alguma música, um CD, então procure o que ela gosta. Dúvidas e julgamentos percebidos na reação dos outros são o oposto de esperança. Isso pode levar a desafios na comunicação. Então, gente, que a gente aprende muito na faculdade de psicologia é a cara de paisagem. Se a pessoa fala alguma coisa e você faz um julgamento com o seu olhar, com o julgamento, com a sua expressão, ela vai perceber. Eles já são expert em perceber julgamento. Então, aprenda a cara de paisagem mesmo. Até porque quem somos nós para julgar alguma pessoa, para julgar alguém? Nós não estamos ali como papel de juízes, né? Nós estamos ali para ajudar, então, sem julgamento, porque se você julga, você quebra a conexão e afasta a pessoa novamente. Então, todos os dias, Cristina experimenta o seu melhor self. Cristina tira conclusões sobre a sua capacidade, sobre como as outras pessoas são colaboradores incríveis. Então, eles fazem com que ela comece a buscar todos os dias sobre isso. A irmã da Cristina, ela está grávida. Então, eles começam a Cristina também, ela começa a se envolver com a sua irmã para discutir sobre como é criança. Meio que Cristina ensinando a sua irmã como vai cuidar do seu sobrinho quando nascer, entendeu? Como que a irmã vai cuidar do filho. Então, eles começam a experimentar isso dela todos os dias, porque não é simplesmente o meu desejo futuro. Né? No caso, ela quer ensinar crianças. Então, mas para ensinar criança, Cristina precisa fazer faculdade, precisa estudar, precisa isso. Então, o que eu posso fazer todos os dias para conseguir acessar o meu melhor self? Esse é o nosso objetivo. E aí, as aspirações, ensinar crianças pequenas, é uma aspiração dela. Mas como que eu posso acessar isso hoje, né? Ser voluntário de uma creche local. E aí a gente precisa praticar um modo adaptativo para acessar isso todos os dias. Então, quando ela estiver no modo adaptativo energizado, aspirações bem desenvolvidas e o significado que a pessoa está buscando estará pronto para colaborar em uma ação combinada. Aí tem dois passos, dois caminhos. O primeiro está associado ao significado subjacente. Então, há uma atividade diária no qual a pessoa pode participar para experimentar de forma bem sucedida seus valores regularmente. Então, existe uma atividade diária para ela acessar essas aspirações. E aí, a gente tem que descobrir o que ela pode fazer todos os dias para desenvolver. Há inúmeros papéis que podem tornar viável o propósito da pessoa. Então, no caso, Cristine aqui entrou para ser voluntária numa creche. E ser voluntária numa creche, ela pode ir todos os dias para lembrar que o desejo dela é ensinar crianças. O segundo caminho é ajudar a pessoa a dar passos que conduzem na direção da realização da aspiração mais ampla. Envolve um crescimento do seu espaço vital, conhecer novas pessoas, superar novos desafios, experimentar sucesso e viver a própria capacidade. No caso de Cristina, a aspiração mais ampla é ensinar crianças. Para ela ensinar, ela precisa ser professora, ela precisa estudar. Então, ela começa a envolve um crescimento do espaço vital. Ela começa a desenvolver passos. Lembre-se que eu acho que o apêndice G, né? Nós falamos sobre isso aqui para ela colocar quais são os passo a passos para conseguir chegar ali no na sua aspiração mais ampla. Então, durante alguns encontros, a equipe e Cristine conversam sobre a melhor parte de ensinar crianças pequenas, cada vez desenvolvendo um pouco mais uma imagem e significado. Ao mesmo tempo, pensam em formas como Cristine pode experimentar agora o sentimento de ajudar. E aí eles descobrem o voluntariado. Gente, aí quando a gente vai entrar aqui nessa parte de resiliência,
a gente vai falar assim, nunca mais, então, Cristine vai ter aquele discurso, aquela fala desconexa. Não, ela vai ter, sim. Ela vai ter fala, porque nós estamos falando de um transtorno desafiador, como eu já disse várias vezes, né? Hoje a gente já está aqui em janeiro de 2023. Então, até hoje, até o dia de hoje, não falamos de cura para esses tipos de transtornos. Pode ser que amanhã ou depois a medicina, a psicologia avance a um nível tão grande que desenvolva a cura para isso. Mas hoje nós sabemos que não existe a cura. Então, a gente quer a recuperação. E a recuperação é que ela viva em harmonia no seu ambiente. Então, ela vai ter os seus momentos de falas desconexas? Sim, assim como eu tenho. Ou ela vai ter muito mais, né, novamente ali, mas essa é a importância da gente fortalecer o modo adaptativo e construir a resiliência, para quando isso acontecer, ela saiba voltar ao seu modo adaptativo e acessar novamente uma fala em que as pessoas consigam entender. Quando os indivíduos se dão conta da sua vida desejada, existem muitas oportunidades de fortalecer o modo adaptativo de viver. Esse trabalho pode focar nas crenças positivas sobre capacidade, pertencimento e fazer a diferença. O self é capaz e forte, os outros são favoráveis e valiosos, e o futuro é promissor e interessante. Olha como que a gente consegue modificar completamente a crença aqui de Cristine, né? Então, tudo isso reduzirá os desafios na comunicação. A pessoa ainda experimentará retrocessos, né, que, como eu disse, ela pode sim, e pode até mesmo ter episódios de dificuldade de comunicação de tempos em tempos. No entanto, você pode ajudá-la a não generalizar essas experiências, faz parte da vida experimentar estresse e ter dificuldade. Isso não significa que ela é inadequada. Então, aí está o ponto de a resiliência que a gente precisa, o poder do empoderamento. Então, eu vou mostrar isso para ela que é normal eu ter estresse, aqui o mapa de recuperação dela preenchido. É normal eu ter estresse no meu dia a dia. A diferença é como que eu vou agir diante desse estresse. Né? No caso, eu vou ficar com raiva e vou bater? Não, eu vou respirar e vou conseguir controlar ali. Eles vão fazendo todo esse trabalho para mostrar que ela pode ter novamente e acessar. Inclusive, vocês lendo o capítulo aqui, vocês vão perceber que Cristine teve momentos na creche, em que ela era voluntária, que ela teve alguns momentos desconexos e ela conseguiu de maneira muito bem, muito boa, ela conseguiu acessar novamente ali o modo dela de conexão novamente. Então, considerações adicionais. Então, seja regular, frequente, breve e jovial. Então, seja regular, marcou, vá, tá? Faça, frequente e breve, não precisa ficar horas e horas. Então, aqueles que experimentam um desafio significativo na comunicação podem não ter muita oportunidade para falar com sucesso, muito menos se conectar com outras pessoas. Em seu isolamento, podem ter concluído que os outros não estão interessados nele e que não estão sendo sinceros quando dizem que querem conversar mais tarde. Porque as pessoas falam que mais tarde volta e a gente sabe que não volta. Então, dito de outra forma, a pessoa ela está sem prática para conversar e pode desistir rapidamente. Então, quando você for conversar, seja breve. Como diz, tem as perguntas fechadas. Faça perguntas fechadas para ela te dar um sim ou não, um branco ou preto, grande, pequeno, para que ela tenha escolhas e que ela volte a praticar como é conversar e outras pessoas entender. Então, você pode combater esse desânimo. Ela também pode esperar que você não apareça. Então, você vai marcar ali com ela e muitas das vezes ela vai achar que você não vai aparecer. Quando você voltar, aí sim ela vai perceber, opa, realmente ela está voltando, ela se importa. Então, você pode combater esse desânimo vendo a pessoa previsível e frequentemente. Desde que ela saiba que você virá. Você avisa que vai voltar e volte. A previsibilidade mostra que você se importa com ela. Quanto mais alegre ou amistoso você puder ser, mais leves são suas visitas e mais ansiosamente ela espera por elas. Então, mostre isso, tá? Mostre que você se importa e quer entender. Muitas pessoas com desafios na comunicação são profundamente sensíveis a julgamentos a ponto de previrem uma avaliação negativa e rejeição. Elas estão acostumadas a serem rejeitadas. Então, mostre aqui, ó, um claro desejo de entender e que, então, demonstre que você entende. Quando ela dizer, dê a ela uma devolutiva da fala dela para ela entender, para ela ver que você está entendendo. E por isso que eu falei das expressões.
controle as expressões, porque se ela achar que você está fazendo por obrigação, isso vai fazer com que ela se prenda no seu modo paciente, e o nosso objetivo é que ela saia. Seja persistente ao mostrar seu desejo. Mostre que você quer entender. Suas ações fornecem contraprovas. Então, mostre que você está disposto. Por mais que você não entenda, né, aqui fala isso, ó, por mais que você estiver tendo dificuldade em acompanhar o discurso, preste atenção à emoção. Você parece. Então, ela disse algo que eu não entendi. Então, nossa, parece que você está muito frustrado com alguma coisa. Então, você percebeu pela emoção, pela expressão dela ali, que não está legal. Olha, o que está te frustrando? E aí ela vai, opa, ela está percebendo ali, ela está realmente interessada no que eu estou falando. Olha, parece que isso é assustador. Então, eu demonstro para ela que eu tenho interesse. Algumas vezes os indivíduos ficam emotivos e choram quando você expressa os pensamentos deles acuradamente. Eles estão tão acostumados a ninguém entender que quando alguém entende, eles ficam emocionados, tá? Ser ouvido é uma experiência rara para eles. Tente recursos visuais. Então, todos nós nos beneficiamos com recursos tais como quadros eletrônicos, figuras ou mesmo um bloco de papel, e eles nos ajudam a lembrar de coisas sem termos que guardar muita informação em nossa mente. Use esses recursos com a pessoa que experimenta desafios na comunicação, ajude a se sentir menos estressado. Por exemplo, o membro da equipe começou mostrando o vídeo para ela, depois ele anotou num quadro que ele iria voltar. Então, isso é muito importante. Crenças e emoções positivas facilitam a comunicação. Outra coisa que ele vem trazer sobre relaxar, né? O relaxamento muscular progressivo ou mindfulness, a respiração diafragmática. Então, tudo ajuda bastante a pessoa. Fazer isso junto ativa crenças positivas sobre você, o que reduz a preocupação de ser avaliado negativamente. Então, quando você mostra que você é humano, você ajuda que a pessoa também entenda, não, ela não vai me julgar, ela não tem um motivo para me julgar. E para finalizar, palavras de sabedoria, enfatizando que leiam todo o quadro, que é muito interessante, muito importante. A necessidade de se comunicar está presente em todo o reino animal e é um recurso particularmente valioso entre os humanos. Ter dificuldade com a fala pode abalar o ânimo e a autoconfiança da pessoa e ocasionar um profundo sentimento de estar desconectado e danificado. Muitas teorias foram desenvolvidas para explicar esse desafio na comunicação, mas a abordagem terapêutica é simples. Tenha em mente que o indivíduo está se esforçando para se comunicar e se sente contrariado e frustrado quando não tem sucesso. Então, ele está falando porque ele está se esforçando, ele está se esforçando, porque às vezes a gente fala assim, se esforça, ele já está se esforçando. Isso coloca pressão extra na necessidade de se comunicar. Queremos diminuir essa pressão e todos que interagem com a pessoa podem fazer isso, terapeuta, médico, membro da equipe ou familiar. Então, aquele é legal, comece engajando com atividade que requeira pouca fala. Então, ele já está tentando falar e não está funcionando. Então, faça coisas que não precisam falar. Caminhe, olhe figuras, pintem, desenhem, assista um vídeo engraçado, lance uma bola, cantem, dancem. A sua escolha de atividade pode ser guiada pelos interesses da pessoa e o seu nível de conforto. Essas atividades acionam um modo adaptativo, sendo acompanhadas de crenças positivas sobre si mesmo e os outros, e por aumentar a energia nos sentimentos positivos. Quando a pessoa claramente demonstrar emoção e humor mais vivazes, você também pode estimular a comunicação não verbal efetiva com conversa. Sua curiosidade e compartilhamento explícito de que você compreende estimularão um sentimento de segurança e autoconfiança. E isso faz com que a pessoa se sinta mais seguro em falar, e aí o discurso acaba sendo mais claro e objetivo, tá? Jogando com os pontos fortes da pessoa e desenvolvendo-os, você irá abrir todo um domínio para sentimento de realização e pertencimento. Gente, isso é muito interessante. E é simples, como eu disse, não é fácil, mas é simples e é, assim, enriquecedor. Tá? Enriquecedor, acho que é maravilhoso. E aí a gente finaliza hoje o 9 e o 10. Semana que vem a gente vai falar sobre 11, quando trauma, autoagressão, comportamento agressivo ou uso de substâncias são o desafio, né? É o desafio. Vou compartilhar novamente a palavra-chave. E aí a gente finaliza o encontro de hoje, tá? Então anotem as palavras-chave. Hoje é 2608 CTR02. Anotem as palavras-chave.
A gente precisa delas para emissão do certificado. No final, eu vou mandar lá um link no grupo com essas, para vocês preencher com as palavras-chave, tá bom? Para a emissão do certificado. Gente, obrigado, né, quem assistiu até aqui. Um bom almoço, um bom resto de sábado aí, e até semana que vem. Caso ficar, gente, qualquer dúvida, deixa lá no grupo do WhatsApp, ou deixa no Telegram, ou deixa até mesmo aqui nos comentários, que aí eu posso responder vocês. E se vocês falam, tá, Miris, não ficou, não entendi, ficou confuso, deixa também, porque eu posso ajudar e esclarecer, tá bom? Gente, obrigado quem assistiu e até semana que vem. Tchauzinho.